Eles jogaram a mim e aos meus gêmeos de 10 dias na rua gelada à meia-noite. A minha sogra cuspiu em mim. O meu marido assistiu em silêncio. Eles chamaram-me de lixo inútil. O que eles não sabiam era que eu era dona de tudo o que eles tinham. E eu estava prestes a recuperar tudo isso lentamente, dolorosamente, brutalmente. Eu sou Raven, e esta é a minha história da traição mais cruel e da vingança mais doce. Se alguma vez foste subestimado, traído por aqueles que amavas, fica até ao fim, porque o que eu lhes fiz, eles nunca esperavam. Certifica-te de te inscrever e clicar no ícone da campainha, porque não vais querer perder o desenrolar desta história. Deixa-me levar-te de volta ao início de tudo. Há 4 anos eu era Catherine Monroe, a CEO mais jovem da Apex Innovations, um império de tecnologia quântica no valor de 8 mil milhões. Sim, bilhões com B. Construí tudo do nada depois que meus pais morreram, deixando-me apenas com sua pequena startup de tecnologia e uma montanha de dívidas. Eu tinha 23 anos na época, estava com raiva, determinada e brilhante. Em 5 anos, transformei aquela empresa moribunda em uma potência global. Mas o sucesso teve um preço. Meu primeiro noivo, o homem que eu achava que me amava, tentou me matar para ficar com minha herança. Ele encenou um acidente de carro que quase deu certo. Sobrevivi, mas algo dentro de mim morreu naquele dia. A confiança. Então, quando conheci o Ryan num evento de caridade, tomei uma decisão. Eu iria testá-lo. Criei uma identidade completamente separada como Raven, uma mulher simples, de origem modesta, que trabalhava como designer gráfica freelancer. Usei o nome de solteira da minha falecida mãe para o meu império empresarial. Mantive as minhas duas vidas completamente separadas. Apenas o meu advogado e a minha assistente sabiam a verdade. Queria saber se alguém poderia amar-me pelo que eu era, não pelo que eu tinha. Ryan parecia perfeito, charmoso, gentil, atencioso. Trabalhava na gerência média do que ele pensava ser uma empresa de tecnologia independente. O que ele não sabia era que a sua empresa era, na verdade, propriedade de uma das minhas subsidiárias, enterrada sob camadas de estrutura corporativa. Observei-o durante meses antes de começarmos a namorar. Ele parecia genuíno, então deixei me apaixonar. O casamento foi pequeno, íntimo. A família dele não estava entusiasmada comigo. Percebi isso imediatamente. A mãe dele, Helen, mal sorriu durante a cerimônia. O pai dele, George, lançava-me olhares frios e calculistas. A irmã dele, Jessica, abraçou-me, mas sussurrou: "É melhor cuidar bem do meu irmão, ou então..." Eu deveria ter percebido os sinais de alerta naquela altura, mas estava apaixonada. Fui estúpida. Durante o primeiro ano, tudo foi maravilhoso. O Ryan era tudo o que eu sonhava. Ríamos, viajávamos, construímos uma vida juntos. Quase me esqueci de que estava a viver uma mentira. Quase. Depois, engravidei de gêmeos e tudo mudou da noite para o dia. A reação da Helen quando lhe contei ainda me assombra. O rosto dela contorceu-se em algo feio, algo odioso. Mais duas bocas para alimentar. Sua caçadora de fortunas. Planeaste isto, não foi? Prendeste o meu filho com bebês. Fiquei ali chocada, com a mão protetora sobre a minha barriga mal visível. O Ryan apenas parecia desconfortável, mas não disse nada. Foi a primeira vez que percebi que o meu marido era fraco. Ele não enfrentava a mãe, nem por mim, nem pelos nossos filhos. A gravidez foi de alto risco desde o início. Os médicos avisaram-me para ter calma, descansar, evitar o estresse. A Helen fez com que eu fizesse o contrário. Ela mudou-se para a nossa casa alegando que queria ajudar, mas foi uma invasão. Ela assumiu o controle de tudo. Fez-me dormir no quarto de hóspedes, o quarto mais pequeno e úmido da casa. Disse que o quarto principal era bom demais para alguém que não contribuía em nada para a casa. Servia refeições quentes e frescas à família e dava-me sobras, frias e congeladas. Quando eu estava grávida de 6 meses e mal conseguia me mover, ela me obrigou a limpar a casa inteira, de cima a baixo. "Você mora aqui de graça. Você trabalha para se manter", dizia ela, com a voz cheia de veneno. Jessica era pior. Ela fingia estar preocupada, ser prestativa, mas era venenosa. Um dia, quando eu estava grávida de 7 meses, subindo as escadas com um cesto de roupa suja, ela me empurrou com força por trás. Tropecei, quase caí, segurei-me no corrimão no último segundo. O meu coração batia forte, o terror tomava conta de mim.
Eu poderia ter perdido os meus bebés. Jessica apenas sorriu docemente e disse: Meu Deus, sou tão desastrada. Precisas de ter mais cuidado, Raven. Essas escadas são perigosas. O olhar nos seus olhos me dizia que não tinha sido um acidente. Ela queria que eu caísse. Mas a pior parte era o Ryan. O meu marido, o pai dos meus filhos, transformou-se em alguém que eu não reconhecia. A Helen envenenava a mente dele diariamente. Eu ouvia-os a sussurrar na cozinha. Ela está lá a esconder alguma coisa. Eu sinto isso. E se esses bebés não forem teus? Ela prendeu-te, filho. Acorda! E aos poucos, o Ryan começou a olhar para mim de forma diferente, com desconfiança, com dúvida, com algo que parecia repulsa. Ele começou a chegar tarde à casa, a evitar-me, a dormir no sofá. Quando eu tentava falar com ele respondia-me mal. Estou cansado, Raven. Estou a trabalhar muito para sustentar esta família. O que estás a fazer? Nada. Fiquei com o coração partido, mas não estava em defesa. Comecei a reparar em coisas. A Helen constantemente ao telefone, a sussurrar nos cantos. Um investigador privado a seguir-me às consultas médicas. Documentos na secretária da Helen que ela rapidamente escondia quando eu passava. Uma noite, quando todos estavam a dormir, revistava o quarto da Helen. O que encontrei fez o meu sangue gelar. Ela tinha contratado alguém para me investigar, para encontrar podres, para me destruir. Havia pastas cheias de fotos de vigilância, extratos bancários que ela tinha conseguido de alguma forma, até tentativas de me ligar a Catherine Monroe. Ainda não tinham conseguido, mas estavam a chegar perto. E havia mais uma coisa. Documentos de adoção em branco. Estavam a planear levar os meus bebés. Percebi então que não se tratava apenas de crueldade. Era um plano calculado para me afastar e ficar com as crianças. A Helen queria netos, mas não me queria a mim. Não sei se era por uma questão de controlo, por causa do dinheiro que ela achava que o Ryan poderia ter, ou simplesmente por pura maldade. Mas sabia que estava em perigo. Então, fiz o que sei fazer melhor. Planeei. Pedi ao meu assistente para instalar câmaras escondidas em toda a casa, em todos os quartos, exceto nas casas de banho e nos quartos, e dispositivos de gravação de áudio em todos os lugares. Documentei tudo. Cada tapa, cada palavra cruel, cada momento de abuso. Estava a construir o meu caso. O último mês da minha gravidez foi um inferno na Terra. O meu médico me colocou em repouso, mas Helen não se importava. Rainha do drama, ela cuspia em mim. As mulheres têm bebés há milhares de anos. Pare de ser preguiçosa. Ela me obrigava a cozinhar, limpar, servi-los como uma empregada. Eu estava sangrando, com manchas, apavorada pelos meus bebês. Ryan via tudo e não fazia nada. Uma noite, quando eu estava grávida de 8 meses e mal conseguia ficar de pé, Helen me deu um tapa na cara porque eu tinha esquecido de dobrar o jornal do George do jeito que ele gostava. A força do tapa me jogou contra a bancada da cozinha. Senti o gosto de sangue na boca. Olhei para Ryan, implorando silenciosamente para que ele me defendesse, me protegesse e fosse meu marido. Ele desviou o olhar. Naquela noite, fui para o meu quarto e chorei até não conseguir respirar. Mas então parei de chorar. Olhei para o meu reflexo no espelho, para o hematoma que se formava na minha bochecha, e fiz uma promessa a mim mesma e aos meus filhos ainda por nascer. Chega de lágrimas, chega de fraqueza. Essas pessoas queriam destruir-me. Eu iria destruí-las primeiro. Mas eu faria isso da maneira certa, legalmente, completamente e absolutamente. Com 37 semanas, entrei em trabalho de parto em casa. Eram 2 da manhã e a dor era insuportável. Chamei por ajuda, gritando por alguém, qualquer pessoa. Helen veio até a minha porta, olhou para mim contorcendo-me no chão e riu. Pare de fingir, ainda nem está na hora. Está apenas a procurar atenção. Ela fechou a porta e voltou para a cama. Eu rastejei até o meu telefone e chamei uma ambulância. O hospital ficava a 20 minutos de distância. Esses 20 minutos pareceram horas. Eu dei à luz os meus filhos gêmeos após 18 horas de trabalho de parto. Eles eram lindos, perfeitos. Pequenos milagres. Chamei-os de Ethan e Evan. Ryan apareceu 2 dias depois, bêbado, cheirando a álcool e cigarro. Ele olhou para os filhos com indiferença. Eles parecem bebês como qualquer outro, disse ele, e foi embora. As contas do hospital eram enormes, mas eu as paguei secretamente através da minha assistente com as minhas contas reais. Helen disse às enfermeiras em voz alta, para que todos ouvissem: não desperdicem os vossos bons cuidados com ela.
Ela não tem dinheiro para pagar. Ela não é ninguém. Deitada naquela cama de hospital, com o corpo dilacerado e quebrado, o coração despedaçado, segurando os meus filhos recém-nascidos, tomei a minha decisão final. Isto vai acabar em breve. Levei os meus bebés para casa numa noite fria de novembro. Ninguém veio nos buscar. Apanhei um táxi. Quando entrei pela porta, Helen nem sequer olhou para os bebés. Jessica estava lá e pegou na mamadeira que eu tinha preparado e a deixou cair no chão deliberadamente. Opa, que desastrada! Ela riu. Eu estava exausta, a sangrar através das minhas roupas, os meus pontos a doerem. Mas eu limpei tudo. Não tinha escolha. Naquela noite ouvi Helen ao telefone novamente. Os bebés estão aqui. Hora da fase 2. O meu sangue gelou. O que era a fase 2? Os 10 dias seguintes foram os piores da minha vida. Fui forçada a fazer tudo sozinha. Cozinhar, limpar, cuidar de 2 recém-nascidos que mamavam a cada 2 horas. Não me era permitido descansar. Helen nem sequer pegava nos netos. George ignorava a existência deles. Ryan agia como se não tivesse filhos. Eu estava a sangrar, exausta, agindo por puro instinto de sobrevivência. Jessica continuava com o seu tormento, derrubando coisas acidentalmente, fazendo barulho quando os bebés finalmente adormeciam, criticando tudo o que eu fazia. Estás a segurá-lo errado. Estás a alimentá-lo mal. És uma mãe terrível. Certa manhã eu estava a extrair leite materno, e Helen entrou, pegou nas mamadeiras e despejou-as na pia. Este leite barato não é bom o suficiente para bebês, ela zombou. Eu queria gritar, revidar, mas estava muito fraca. Apenas observei e gravei tudo. Na 10ª noite após o nascimento dos meus filhos, exatamente à meia-noite, tudo explodiu. Eu estava no meu quarto a amamentar o Ethan, enquanto o Evan dormia no seu berço. De repente, a porta se abriu. Ryan, Helen, Jessica e George estavam todos ali, com os rostos contorcidos de raiva. O meu coração começou a bater forte. Algo estava muito errado. Jessica deu um passo à frente com o telemóvel, um sorriso triunfante no rosto. Nós sabemos o teu segredo, Raven. Sabemos o que tens feito. Ela mostrou fotos no telemóvel. Fotos minhas com um homem que eu nunca tinha visto antes, em poses íntimas e situações comprometedoras. Fiquei boquiaberta. Essa não sou eu. São falsas. Eu nunca... Mas ninguém estava a ouvir. Helen começou a gritar, com uma voz estridente e cheia de ódio. Nojento! Esses bebés nem são do Ryan. Traíste o meu filho. Trouxeste bastardos para esta casa. George, que raramente falava, apontou para mim com repulsa. Sempre soube que eras lixo. Sempre soube. O rosto de Ryan estava frio como pedra, os olhos mortos. Quero um teste de DNA. Até lá, não és bem-vinda na minha casa. Tentei levantar-me, apertando Ethan contra o peito. Ryan, por favor, ouve-me. Essas fotos são falsas. Alguém as criou. Nunca te fui infiel. Estes são os teus filhos. Por favor. Jessica riu. Riu mesmo. Poupa-me as mentiras. Contratamos alguém para te seguir. Temos provas. O rosto de Helen estava a centímetros do meu, a sua respiração quente e fétida. És uma ratazana doente. Sai da casa do meu filho. Leva os teus bastardos e vai-te embora. Senti algo molhado a atingir o meu rosto. Ela tinha cuspido em mim. Cuspiu no meu rosto como se eu fosse lixo. Fiquei ali paralisada, humilhada, segurando meu filho de 10 dias. Evan começou a chorar no berço. Eu me movi para pegá-lo, mas Jessica me bloqueou. Talvez devêssemos ficar com eles. Afinal, eles podem ser do Ryan. Mas você precisa ir. O terror tomou conta de mim. Eles estavam tentando levar meus bebês. Não, eu disse, minha voz mais forte do que eu me sentia. Não, eles são meus. Não toques neles. Helen lançou-se para o berço, mas eu fui mais rápida. Agarrei Evan, apertando os meus 2 filhos contra o peito. George abriu a porta da frente. O ar frio do inverno invadiu a casa. Sai agora. Olhei para Ryan uma última vez, implorando com os olhos. Eles são teus filhos. Estás a jogar os teus próprios filhos para o frio. Eles têm 10 dias, Ryan. 10 dias. Por um momento, apenas um breve momento, vi algo brilhar nos seus olhos. Dúvida, arrependimento. Mas então Helen sussurrou algo ao seu ouvido e o seu rosto endureceu. Ele caminhou em minha direção e pensei que talvez ele fosse parar com essa loucura.
Em vez disso, colocou as mãos nos meus ombros e me empurrou com força em direção à porta. Tropecei, quase caí, mal consegui segurar os meus bebés. Eles nos expulsaram. Na verdade, nos expulsaram para a noite gelada de novembro. Fiquei ali na varanda, com a porta a bater atrás de mim, segurando os meus filhos recém-nascidos a chorar, vestindo apenas um pijama fino, a sangrar através das minhas roupas. E senti algo dentro de mim partir-se, e em seguida, transformar-se imediatamente em algo mais duro, mais frio, mais afiado. Olhei para trás, para aquela casa, para as sombras a moverem-se atrás das cortinas, e sorri. Não era um sorriso feliz. Era o sorriso de alguém que acabara de decidir incendiar o mundo inteiro. Sussurrei tão baixinho que só os meus filhos podiam ouvir. Acabaram de cometer o maior erro das vossas vidas. Tirei o meu telemóvel, aquele que eles não sabiam que eu tinha, o meu telemóvel verdadeiro, e fiz uma chamada. Marcos, estou pronta. Vem buscar-me. Está na hora. Em 2 minutos, um sedã preto de luxo parou. O meu assistente Marcos saltou para fora com uma expressão furiosa no rosto. Senhora Monroe, está ferida? Devo chamar a polícia? Olhei para ele calmamente. Nenhuma polícia. Ainda não. Leve-me para casa. A minha verdadeira casa. Ele enrolou um cobertor quente à minha volta e aos meus bebés e ajudou-me a entrar no carro. Enquanto nos afastávamos, olhei para trás mais uma vez. Nunca mais seria aquela mulher fraca. Haven estava morta. Catherine Monroe estava de volta. Chegamos ao meu apartamento de luxo, uma propriedade de 20 milhões de dólares no coração da cidade, com uma vista que se estendia por quilômetros. A minha enfermeira particular da UTI neonatal já estava à espera, uma mulher gentil que eu tinha contratado semanas antes como preparação. Ela pegou nos meus filhos com delicadeza, examinou-os e garantiu-me que estavam saudáveis. Tomei um banho, lavando a saliva, o sangue, a humilhação. Fiquei ali debaixo da água quente e deixei-me sentir tudo. A traição, a dor no coração, a raiva. E então deixei tudo para trás. As emoções eram fraqueza agora. Eu precisava ser fria como gelo. Vesti um fato de designer, cinzento pérola com botões prateados, e entrei na minha sala de guerra. Toda a minha equipa estava reunida. Advogados, investigadores, especialistas em relações públicas, todos à espera das minhas ordens. Olhei para eles e disse simplesmente: destruam-nos. Marcos apresentou as conclusões primeiro. O Ryan trabalha para a Henderson Tech, que é propriedade da Phoenix Holdings, subsidiária da Apex. Ele não faz ideia de que você é o dono da empresa dele. Acenei com a cabeça. Continue. O investigador falou a seguir. A casa de Helen e George, daquela de que tanto se orgulham. A hipoteca foi paga através de uma bolsa de uma fundação de caridade. A sua fundação de caridade. Eles candidataram-se anonimamente há 5 anos. Senti uma satisfação fria. Mas a minha gestora imobiliária limpou a garganta. A boutique de Jessica, Bella's Fashion House, funciona num edifício que pertence ao Monroe Property Group. É você, senhora Monroe. Sorri. Excelente. O que mais? A minha advogada corporativa, uma mulher implacável chamada Linda, falou. O negócio de George Wallace Manufacturing só sobrevive por causa dos contratos de fornecimento com os seus fornecedores. Cancele esses contratos e ele estará falido em 30 dias. Mas o investigador não tinha terminado. Há mais, Sra. Monroe. A Helen tem desviado o dinheiro da empresa do George, cerca de 500 mil dólares ao longo de 3 anos. Ela tem uma conta bancária secreta. Levantei uma sobrancelha. Interessante, e ele hesitou. Há mais uma coisa. A Helen tem uma filha que nasceu quando ela tinha 17 anos. Ela deu a bebê para adoção e nunca contou a ninguém. A filha, agora com 28 anos, há anos que tenta encontrar a sua mãe biológica. Recostei-me na cadeira para processar a informação. Helen, a mulher que pregava sobre valores familiares e moralidade, era uma hipócrita da pior espécie. Encontre a filha. Quero conhecê-la. A minha diretora de Relações Públicas fez a pergunta que todos estavam a pensar. Quão público quer que isto seja, Sr. Monroe? Pensei nisso por exatamente 3 segundos. Completamente público. Quero que o mundo saiba o que eles fizeram. Quero que todos vejam as suas verdadeiras caras. Preparem uma conferência de imprensa. Vamos ao ar em 48 horas. A minha advogada parecia preocupada. Isso é agressivo.
Podemos lidar com isso discretamente nos tribunais. E eu a interrompi. Não quero discrição. Quero que eles sejam humilhados. Quero que sejam destruídos de tal forma que os seus nomes se tornem sinônimos de crueldade e estupidez. Está claro? Todos acenaram com a cabeça. Ótimo. Vamos começar. Na manhã seguinte, Ryan acordou com um e-mail. O seu contrato com a Henderson Tech foi rescindido com efeito imediato. Motivo: violação da política da empresa relativa ao abandono e abuso familiar. De acordo com a aquisição pela Apex Innovations, todos os funcionários estão a ser avaliados quanto aos padrões éticos. Você falhou. A sua indemnização é zero. A segurança irá recolher os seus pertences. Assisti às imagens de segurança do exterior do seu apartamento enquanto ele lia. O seu rosto ficou pálido. Ligou para o seu chefe, que confirmou tudo. A Henderson Tech tinha sido adquirida da noite para o dia pela Apex Innovations. Ryan não fazia ideia do que isso significava. Ao mesmo tempo, George recebeu uma carta registrada. O seu empréstimo comercial de $2 milhões deve ser pago na totalidade dentro de 48 horas. O não pagamento resultará na execução hipotecária e apreensão de bens. Ele ligou para o banco a gritar sobre quebra de contrato. Eles explicaram calmamente que a Apex Innovations tinha comprado o seu empréstimo e tinha todo o direito legal de o cobrar. Jessica recebeu um aviso de despejo da sua boutique. O contrato de arrendamento foi rescindido por múltiplas violações do Código de Construção e dos termos do contrato. Desocupe o imóvel em 72 horas. Ela ligou para a empresa de gestão imobiliária, que a informou que a Monroe Property Group agora era proprietária do edifício e tinha decidido não renovar o seu contrato de arrendamento. A filiação de Helen no Country Club, a coisa de que ela mais se orgulhava, a sua reivindicação de status social, foi revogada. Ela recebeu uma carta. A sua filiação foi encerrada devido a irregularidades financeiras na sua candidatura. O fundo de bolsas de estudo que patrocinava a sua filiação foi descontinuado. Ela apareceu no clube exigindo falar com o gerente e foi escoltada para fora pela segurança. Tudo isso aconteceu no mesmo dia, com poucas horas de diferença. Eles não tinham ideia do que estava a acontecer ou por quê, mas entraram em pânico. Ligaram uns para os outros frenéticos, confusos, aterrorizados. O mundo deles estava a desmoronar-se e não sabiam por quê. No dia seguinte, dei a minha conferência de imprensa. A sala estava cheia de jornalistas de todos os principais meios de comunicação, câmaras por todo o lado. Subi ao palco, confiante, poderosa, vestindo um fato branco que custou mais do que o salário anual do Ryan. A sala ficou em silêncio. Olhei diretamente para as câmeras e comecei. O meu nome é Catherine Monroe. Sou a fundadora e CEO da Apex Innovations, uma empresa avaliada em $8 bilhões. Também sou a mulher que vocês podem ter visto em vídeos que circulam online sendo expulsa de casa com os seus filhos gêmeos de 10 dias à meia-noite. Sim, esses vídeos são reais. Gravei tudo. A sala explodiu. Perguntas foram gritadas de todas as direções. Levantei a mão para pedir silêncio. Vou contar uma história. Há 4 anos conheci um homem chamado Ryan Wallace. Apaixonei-me, mas devido a traições passadas, decidi testá-lo. Escondi a minha riqueza e identidade. Queria saber se ele poderia amar-me pelo que eu era, não pelo que eu tinha. Por um tempo, pensei ter encontrado algo verdadeiro. Eu estava errada. Fiz uma pausa, deixando que todos assimilassem isso. Quando engravidei de gêmeos, a família dele virou-se contra mim. A mãe dele, Helen Wallace, abusou fisicamente de mim. Ela bateu-me, obrigou-me a trabalhar apesar da gravidez de alto risco, deixou-me passar fome e atormentou-me diariamente. A irmã dele, Jessica Wallace, tentou causar-me miséria empurrando-me escada abaixo. O pai dele, George Wallace, assistiu e não fez nada. E o meu marido, Ryan Wallace, pai dos meus filhos, abandonou-nos quando mais precisávamos dele. Apertei um botão no comando remoto que tinha na mão. Atrás de mim, em ecrãs gigantes, os vídeos começaram a ser reproduzidos. Helen a cuspir em mim, Jessica a empurrar-me, Ryan a empurrar-me para fora da porta. Os meus bebés a chorar. As palavras cruéis de Helen claras como a água. Leva os teus bastardos e vai-te embora. A sala ficou em silêncio total, exceto pelas gravações horríveis. Alguns jornalistas choravam. Outros pareciam furiosos. Deixei os vídeos a passar durante 5 minutos, um resumo de crueldade e abuso.
Quando terminou, voltei-me para as câmaras. Expulsaram-me porque acreditaram em provas falsas de que eu tinha sido infiel. Recusaram-se a ouvir a verdade. Preferiram acreditar em mentiras a confiar na mãe daqueles filhos. 10 dias após o parto, fui atirada para o frio glacial com os meus filhos recém-nascidos. Chamaram bastardos aos meus filhos. Tentaram tirar-nos de mim. Respirei fundo. A minha voz baixou, mais perigosa. O que eles não sabiam era quem eu realmente sou. O que eles não sabiam era que viviam numa casa que eu paguei, trabalhavam para empresas que eu possuía e sobreviviam com o dinheiro que vinha do meu império. E agora estão a aprender. Agora estão a enfrentar as consequências da sua crueldade. Não sou uma vítima. Sou uma mãe a proteger os seus filhos. E sou uma CEO que não tolera abusos de nenhuma forma. Obrigada. Saí do palco para um caos absoluto. Em 1 hora, a história estava em primeiro lugar nas tendências mundiais. Justiça para Haven estava em toda parte. Os vídeos foram vistos milhões de vezes. O rosto de Ryan estava em todos os noticiários com manchetes como marido abusivo expulsa esposa bilionária e CEO escondida como dona de casa revela abuso chocante. A crueldade de Helen foi dissecada em todos os programas de entrevistas. A tentativa de homicídio de Jessica ao empurrá-la da escada foi discutida por especialistas jurídicos. O ódio do mundo concentrou-se neles como um laser. Os seus números de telefone foram divulgados de alguma forma. Eu definitivamente não fiz isso, e eles receberam milhares de mensagens ameaçadoras. Não podiam sair de casa sem serem reconhecidos e confrontados. Helen tentou ir ao supermercado e foi expulsa por mães furiosas. As contas de Jessica nas redes sociais foram destruídas, inundadas de ódio. Ryan perdeu qualquer chance de conseguir outro emprego. O seu nome agora era Veneno. Mas eu não tinha terminado. O martelo legal caiu em seguida. Os papéis do divórcio foram entregues a Ryan com um acordo pré-nupcial irrefutável que não lhe dava absolutamente nada. $0, 0 bens, 0 direitos sobre qualquer coisa que tivéssemos adquirido durante o casamento, que na verdade era tudo, já que eu tinha comprado tudo. A pensão alimentícia foi fixada em uns $50 mil por mês, com base no seu salário anterior. Como ele agora não tinha emprego, imediatamente ficou em atraso. Eu solicitei a guarda total com visitas supervisionadas, e nenhum juiz no país iria decidir contra mim depois de ver aqueles vídeos. Seguiram-se acusações criminais por colocar as crianças em perigo, violência doméstica por procuração e perigo imprudente de menores. Ryan, Helen e Jessica foram todos acusados. George foi acusado como cúmplice pela sua participação. A empresa de George foi executada quando ele não conseguiu pagar o empréstimo. Todos os bens foram apreendidos e leiloados. Ele perdeu tudo o que o seu pai tinha construído. Mas isso não foi suficiente para mim. Mandei os meus investigadores apresentarem as suas conclusões sobre o desvio de fundos por parte de Helen aos promotores. Ela foi acusada de roubo qualificado. Quando George descobriu que a sua esposa tinha roubado $500 mil da empresa deles, ele pediu o divórcio imediatamente. Helen tentou acessar as suas contas secretas e descobriu que elas estavam congeladas por ordem judicial. Tudo o que ela roubou foi devolvido a George. Não que isso o ajudasse muito naquele momento. O inventário da boutique de Jessica foi apreendido para pagar as suas dívidas. Ela perdeu tudo pelo que tinha trabalhado. Então, joguei a minha última carta. Encontrei a filha biológica de Helen, uma mulher chamada Sophie, que procurava a sua mãe biológica há anos. Encontrei-me com Sophie em particular e contei-lhe tudo. Ela era assistente social, gentil e amável. Tudo o que Helen não era. Ofereci-me para ajudá-la a entrar em contato com Helen, se ela quisesse, e ela aceitou. Organizei um encontro entre elas no tribunal, pouco antes da audiência de Helen por peculato. Sophie aproximou-se de Helen, que não a reconheceu, e disse: "Mãe, sou eu, Sophie, sua filha, aquela que você abandonou." O rosto de Helen ficou pálido. Todos à sua volta pararam e ficaram a ouvir. Sophie continuou, com lágrimas a correrem-lhe pelo rosto. "Procurei-te toda a minha vida e agora descubro que és assim. És alguém que abandona as pessoas. Expulsa uma mulher e os seus bebés. Não és minha mãe. És um monstro." Ela afastou-se, deixando Helen ali parada, destruída. A imprensa captou tudo. A filha secreta de Helen, o seu abandono, a sua hipocrisia, tudo exposto. Esse foi o golpe final na sua reputação. Ela tentou falar com Sophie novamente, mas
Sophie a bloqueou em tudo. Helen perdeu o marido, a casa, o status, a liberdade e agora a filha sobre a qual se perguntou durante 30 anos. Ela não tinha mais nada. Eles vieram até mim uma semana após a coletiva de imprensa, todos desesperados e destroçados. A minha segurança tentou impedi-los, mas eu disse para os deixarem passar. Eu queria este confronto final. Entraram no meu escritório como fantasmas. O Ryan parecia ter envelhecido 10 anos. O cabelo da Helen estava grisalho e sujo. A Jessica tinha perdido peso, os olhos encovados. O George parecia derrotado. Ficaram em pé diante da minha secretária como criminosos à espera da sentença. A Helen caiu de joelhos primeiro. Por favor, sussurrou ela. Por favor, faremos qualquer coisa. Estávamos errados. Cometemos um erro terrível. Por favor, tenha misericórdia. Olhei para eles por um longo momento, com o rosto completamente neutro. Então, levantei-me e contornei a minha secretária, ficando diretamente à frente deles. Misericórdia, disse suavemente. Vocês mostraram misericórdia quando me bateram enquanto eu estava grávida? Mostraram misericórdia ao meu filho quando o atiraram para o frio congelante com 10 dias de idade? Mostraram misericórdia quando cuspiram na minha cara? Ryan deu um passo à frente. Haven, por favor, fui manipulado. A minha mãe. Ela envenenou a minha mente. Desculpa. Desculpa mesmo. Amo-te. Amo os nossos filhos. Por favor, dá-me outra oportunidade. Olhei para ele. Este homem que eu já amei e não senti absolutamente nada. Tu assististe, eu disse baixinho. Tu não participaste tanto quanto eles, mas assististe. Tu não fizeste nada enquanto a tua mãe abusava da tua esposa grávida. Tu mesmo me empurraste para fora de casa. Tu chamaste os meus filhos de bastardos. Tu os escolheste em vez dos teus próprios filhos. Caminhei até a minha secretária e peguei uma pasta de papelão. Resultados de DNA. Os gêmeos são teus, 100% confirmado. Destruíste a tua própria família por causa de mentiras que escolheste acreditar sem questionar. Eras fraco. És fraco. E eu nunca perdoarei homens fracos que abandonam os seus filhos. Jessica estava a chorar agora. Desculpa. Eu tinha ciúmes. Tu eras tão perfeito e eu me sentia invisível. Fiz escolhas horríveis. Por favor, não tenho mais nada. Virei-me para ela. Tentaste me fazer cair da escada. Tentaste matar os meus bebés antes mesmo de nascerem. Sorris enquanto fazias isso. Pedir desculpa não resolve nada, Jessica. Nada resolve isso. Olhei para todos eles uma última vez. Querias que eu desaparecesse. Parabéns. Nunca mais me verás. Nunca mais verás os teus filhos ou netos. Viverás com o que fizeste pelo resto das tuas vidas. Segurança. Leva-os daqui. Foram arrastados para fora, a gritar, a implorar, mas eu não senti nada. Nenhuma satisfação, nenhuma alegria, apenas vazio. Caminhei até a janela do meu escritório e olhei para a cidade. Tinha acabado. Eu tinha vencido, mas a vitória parecia vazia. Um ano depois, a minha vida tinha mudado completamente. Os meus filhos, Ethan e Evan, estavam a crescer bem. Eram crianças felizes e saudáveis de 1 ano, cheias de risos e alegria. Nunca se lembrariam daquela noite horrível. Eu certifiquei-me disso. Expandi o meu império, fiz a Apex Innovations crescer para 12 mil milhões de dólares em valor. Criei uma fundação chamada Haven for Abused Mothers, refúgio para mães vítimas de abuso, ajudando milhares de mulheres a escapar de situações perigosas. Dei-lhes recursos, assistência jurídica, moradia, tudo o que eu não tive quando mais precisei. Isso se tornou o meu propósito. A vida de Ryan seguiu na direção oposta. Ele trabalhava como zelador num prédio que não era meu, mal conseguindo pagar o aluguel de um pequeno apartamento. Ele tinha permissão para visitar os filhos uma vez por mês, sob supervisão. Ele chorava todas as vezes. Os meninos não o reconheciam como pai. Chamavam-no de homem triste. Helen ficou sem teto por um tempo, até que um abrigo para mulheres a acolheu. A ironia não passou despercebida por ninguém. George se divorciou dela e levou o pouco que restava. Ela não tinha nada nem ninguém. Jessica declarou falência e passou a trabalhar num restaurante fast food. Era reconhecida diariamente pelos clientes, que tornavam a sua vida miserável. George perdeu tudo o que a sua família tinha construído ao longo de 3 gerações e foi morar com a sua mãe idosa, um homem destruído. Às vezes, os meus investigadores enviam-me notícias sobre eles.
Eu leio-as sem emoção. Não me sinto feliz com o sofrimento deles. Não me sinto triste. Não sinto nada. Eles tornaram-me insensível, mas também me tornaram livre. Livre da ilusão do amor. Livre de confiar nas pessoas erradas. Livre da fraqueza. Uma tarde, eu estava no meu jardim com o Ethan e o Evan. Eles brincavam, riam, perseguiam borboletas. O sol estava quente, o céu estava azul, e por um momento senti algo próximo da paz. Eles correram para mim, abraçaram as minhas pernas, e eu peguei os dois, um em cada braço. Eles estavam a ficar tão grandes. Mamã, disse o Ethan, tocando o meu rosto com a sua mãozinha. Feliz, olhei para os meus filhos. Esses pequenos seres humanos perfeitos que sobreviveram ao inferno nos primeiros dias de vida. E sorri, um sorriso verdadeiro. Sim, querido, a mamãe está feliz. E eu estava. Não por causa da vingança. Não porque tinha destruído as pessoas que me magoaram. Mas porque tinha os meus filhos. Tinha o meu império. Tinha o meu propósito. Tinha me recuperado. Isso era suficiente. A todos que estão a assistir, conheçam o vosso valor. Nunca deixem ninguém ofuscar a vossa luz. Nunca deixem que ninguém vos faça sentir pequenos. E se tentarem destruir-vos, levantem-se. Levantem-se tão alto que eles nem consigam mais ver-vos. Não busquem vingança por ódio. Busquem justiça por respeito próprio. Protejam-se e protejam aqueles que amam com tudo o que têm. Sejam inteligentes, sejam fortes, sejam inquebráveis. Aqui é Haven, ou Catherine, ou quem quer que eu precise ser em determinado momento, encerrando a transmissão. Se esta história vos emocionou, cliquem no botão curtir agora mesmo. Inscreva-se, porque todas as semanas trago-lhe as histórias de vingança mais poderosas da vida real. Comente abaixo, equipa Haven, se acha que fiz a coisa certa. O que teria feito na minha situação? O próximo vídeo revela uma história ainda mais chocante. Uma esposa que fingiu a própria morte para expor os segredos do marido. Não vai querer perder.